Revelação emocionante. A verdade inesperada sobre a gravidez da minha filha e meu marido. Luana sempre sonhou em ver Isabela vestida de branco, recebendo o diploma de medicina que ela mesma não teve a chance de conquistar. A vida na padaria da Vila Madalena era árdua, mas cada pão que saia do forno era uma promessa de um futuro melhor para sua filha. No entanto, esse futuro desmoronou quando Isabela apareceu com uma revelação chocante. Estava grávida de Pedro, um jovem que estava mais preocupado em alegrar a todos com seu sorriso do que em construir um futuro sólido. O coração de Luana disparou ao ouvir a notícia. A felicidade de ser avó quase foi sufocada por um turbilhão de dúvidas. Como assim grávida? E com esse garoto? Pensou, enquanto a realidade girava ao seu redor. A pressão social pesava nos ombros e os comentários maldosos já pareciam ecoar em sua mente. Como as pessoas vão me olhar agora? As noites seguiam em claro, com Luana atormentada pelos medos de uma mãe que não queria ver a filha errar. Isabela e Pedro tinham um relacionamento instável, repleto de altos e baixos que deixavam Luana nervosa, fazendo-a questionar se era hora de dar apoio ou de ser a voz da razão. Descoberta de que Pedro era herdeiro de uma grande família do setor alimentício fez o coração de Luana apertar ainda mais. A ideia de que sua filha poderia estar prestes a entrar em um mundo que ela nunca aceitaria como parte da sua realidade deixava-a angustiada. Afinal, seria essa uma forma de Isabela fugir das expectativas que Luana sempre teve para ela? Para Luana, a gravidez era um abismo entre o sonho da graduação da filha e a dura realidade que se anunciava. Certa noite, enquanto amassava a massa dos pães com as mãos cansadas, Luana foi surpreendida pela visita de sua mãe. Uma oportunidade inesperada de revisitar memórias antigas e desafios que ambas enfrentaram. A conversa entre elas fluiu cheia de aprendizados e lembranças. Luana, o amor e o compromisso são o que realmente contam, não o dinheiro, disse sua mãe com a compaixão que só uma mãe pode ter. As palavras ecoaram, mas a ansiedade não a abandonava. O ponto crítico chegou quando Luana, decidida a entender a situação, convocou Pedro para uma conversa. O clima na cozinha estava pesado, quase palpável. Ele começou a falar sobre suas próprias inseguranças, mas a tensão estava intimidadora. Nesse momento, Luana sentia o papel de mãe em linha de frente, lutando entre proteger a filha e permitir que ela tomasse suas próprias decisões. E, quando a dor na expressão dele se tornou evidente, Luana percebeu que Pedro também lutava contra expectativas familiares que ele nunca quis. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão se intensificou. A conversa tinha alcançado um nível profundo, onde revelações não ditas estavam prestes a emergir. E então, a porta se abriu, e Isabela surgiu com lágrimas nos olhos, parecendo pronta para fazer sua própria declaração. O ar ficou denso de expectativa, e o coração de Luana acelerou. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Até onde Luana iria para proteger sua filha e aceitar as escolhas que ela estava prestes a fazer? A expressão no rosto de Isabela trouxe um misto de ansiedade e determinação que Luana nunca tinha visto antes. A filha respirou fundo, e com a voz embargada, começou a falar. Mãe, eu sei que tudo isso é difícil, mas eu preciso ser honesta com você. A gravidez não foi planejada, mas eu amo Pedro. As palavras saíram desenroladas como um fio fino, mas era a intensidade de seus olhos que deixava Luana mais inquieta. A cozinha estava em silêncio. Apenas o leve farfalhar da massa sendo amassada preenchia o ar. Luana sentiu uma onda de protetora e confusa ao mesmo tempo. Isabela, você ouviu tudo o que eu disse sobre os cuidados, sobre se dedicar aos estudos. E agora isso? A voz saiu mais quente do que pretendia, mas o medo misturado com a frustração não permitiu suavidade. Ela olhou para Pedro, que permanecia de cabeça baixa, seu semblante revelando a tensão e o peso das palavras que estavam por vir. Eu sei, mãe. Mas eu não quero seguir o que você decidiu para mim. Quero construir a minha própria vida, mesmo que seja diferente do que você sonhou. Isabela franziu o senho, e foi como se uma lâmina invisível cortasse a conexão que Luana sempre teve com a filha.
O que ela disse parecia tão verdadeiro, e ao mesmo tempo tão distante da realidade que Luana esperava. Luana lutou contra as lágrimas que se formaram nos cantos dos olhos, uma batalha interna entre ser a mãe compreensiva e a mulher que tinha sonhos para a filha. Você tem apenas 19 anos, Isabela. Tem um futuro inteiro pela frente. Você não deveria estar pensando em nenhuma dessas coisas agora. A frustração escapou como um grito silencioso em sua mente. É exatamente por isso que eu sei que preciso fazer essa escolha, mãe. Eu não quero olhar para minha vida e me perguntar se o que eu sinto pelo Pedro é real, e esse filho é parte da nossa história, não da sua. A segurança nas palavras da filha fez com que o coração de Luana batesse mais rápido. Estaria ela realmente disposta a se distanciar de tudo o que ela havia sonhado? Pedro, que até então se mantinha em silêncio, finalmente decidiu intervir. Ele levantou a cabeça, e os olhos que antes pareciam perdidos agora brilhavam com determinação. Eu amarei Isabela e farei o que for necessário para cuidar dela e do nosso filho. Eu sei que pode ser complicado, mas estou aqui para enfrentar isso junto. A força nas palavras de Pedro parecia deslocar um pouco o peso da tensão. Luana olhou para ele, em busca de alguma falha na sua convicção, mas não encontrou. E o que você sabe sobre cuidar de uma família? Você tem apenas o sorriso e a esperança de um bom futuro. As coisas não são tão simples assim. A voz de Luana tremia, mas ela se sentia impotente. As incertezas a envolviam como uma sombra, e cada resposta parecia gerar novas dúvidas. Isabela, com lágrimas escorrendo pelo rosto, aproximou-se da mãe. Por favor, me entenda. Eu não estou pedindo a sua aprovação, mas sim o seu apoio. Não quero viver com medo do que você pensa, e muito menos nessa pressão. A sinceridade da filha cravou fundo em Luana, deixando-a sem palavras. Como ela poderia abrir mão de tudo por causa de um amor ainda tão jovem? A conversa havia tomado um rumo que a mãe nunca imaginou. Ela se perguntava se estava pronta para aceitar esse novo capítulo, com todas as suas complicações e desafios. Seria capaz de acolher essa mudança sem perder a conexão com a filha? O silêncio se instaurou novamente, pesado, enquanto todas as emoções pairavam no ar. Então, como um raio em campo aberto, Isabela declarou: Mãe, há mais uma coisa que você precisa saber sobre o nosso plano. O que Isabela poderia revelar agora? O que mais estava em jogo na fragilidade daquela situação? A curiosidade e a ansiedade a apertaram, deixando Luana à beira de um novo abismo. Isabela olhou nos olhos da mãe, como se cada palavra que estava prestes a pronunciar carregasse o peso de um mundo inteiro. O ambiente, que antes ressoava com descontentamento, agora parecia suspenso, quase como um grito guardado esperando para ecoar. Mãe, o Pedro e eu pensamos em nos mudar. Estamos planejando deixar a cidade. Não podemos ficar aqui, com todas essas cobranças. A voz da filha vacilou, mas a firmeza do olhar foi suficiente para que Luana sentisse a magnitude da decisão que estava prestes a desmoronar em seu colo. Uma onda de choque percorreu o corpo de Luana. Mudar-se? Fugir? Essa não era a solução que ela queria. Como assim? Se mudar? Para onde? Você sabe que não é assim que as coisas funcionam, não é, Isabela? Luana sentiu a raiva crescer, uma necessidade de proteger o que ela acreditava ser o melhor caminho. Essa era a vida dela, e agora parecia que tudo estava desmoronando. Isabela respirou fundo, tentando manter a calma em meio à tempestade que se formava. Nós queremos construir nossa vida em outro lugar, longe das pressões. Queremos tentar ser uma família de verdade, mãe. E eu sei que vai ser difícil, mas precisamos tentar. Aquilo a atingiu como uma flecha certeira, e Luana sentiu seu coração se apertar. Era a ousadia de um sonho tão jovem, mas também a visão de um futuro tão incerto. Isabela, você não pode simplesmente jogar tudo para o alto. Você tem sua faculdade, seus amigos, toda a sua vida aqui. A mãe falava com a urgência de quem tentava resgatar um barco prestes a afundar, mas Isabela não hesitou. E o que adianta ter tudo isso se não sou eu quem está vivendo a minha vida? Se eu continuar aqui, vou me perder em expectativas que não são minhas. A frustração saiu cortante, mas havia um brilho inegável nos olhos de Isabela, uma determinação que Luana não conseguia compreender completamente. Pedro, que até então assistia a tudo com um semblante sério, decidiu se manifestar novamente. A gente não quer ser um fardo, e se essa cidade só traz pressão ao nosso amor e ao nosso filho, então é lógico que vamos buscar o que é melhor para a gente. Eu não estou fugindo, estou lutando por Isabela e pela nossa família. A sinceridade nas palavras dele quase quebrou alguma coisa dentro de Luana. Depois de tantos momentos de incerteza, ela ainda estava sendo apresentada a um Pedro que nunca realmente conhecera.
Um homem disposto a brigar por seus sentimentos, que agora também se tornava a proteção da filha. Luana se sentou à mesa, a força das emoções fazendo a cabeça girar. E você acha que eu posso simplesmente concordar com isso? Jogar meus sentimentos tristeza e desalento num canto e deixar vocês partirem? A voz dela soou mais fraca, uma interrogação solitária no ar pesado. A filha, com os olhos iluminados pela esperança, se aproximou. Você pode ser a mãe que me apoia, ou a que perde a chance de me entender de verdade. Não me deixe sozinha nessa. O silêncio se instalou novamente, e Luana sentia a pressão nas têmporas, as emoções se atropelando. Como seria perder a filha para essa instabilidade, esse amor juvenil? Ela pensou nos risos que compartilhavam, nas conquistas, nas lágrimas que já haviam enfrentado juntas. O que aconteceria se Isabela realmente fosse embora? E então, como se um clarão de entendimento começasse a surgir, Luana estava prestes a perguntar algo que a faria mergulhar ainda mais fundo na primeira grande decisão do futuro da filha. Mas, Isabela, se vocês vão mesmo, onde isso nos deixa? Onde fica a nossa família? Enquanto as palavras flutuavam, pairando entre a dúvida e a coragem, Luana sentiu que o destino de todos estava prestes a mudar. Afinal, a revelação que Isabela guardava poderia mudar completamente a percepção que Luana tinha sobre tudo. O que mais estava em jogo, além da partida, além da gravidez? A tensão estava no ar, como um arco prestes a se romper, e tudo que Luana conseguia pensar era: mas o que realmente aconteceu entre vocês? Isabela hesitou por um instante, o coração acelerado diante da pergunta da mãe. Ela sabia que aquela era a chave para abrir a porta do seu futuro, mas a verdade era um peso que ela carregava há algum tempo. O ar entre elas estava carregado de tensão, como uma corda esticada prestes a romper. Mãe, tem algo que eu preciso te contar. A voz dela mal encontrou o tom certo, um tremor que denunciava vulnerabilidade. O jeito que Luana encarava, com um misto de preocupação e expectativa, tornava tudo ainda mais intenso. Isabela, o que você não me contou? Luana interrompeu, a ansiedade crescendo. Se isso é algo que pode nos separar, é vital que você me diga agora. Isabela fechou os olhos por um segundo, como se a escuridão atrás das pálpebras pudesse oferecer um abrigo temporário. Pensou na maneira como Pedro a apoiara, como eles haviam se unido. Mas, ao mesmo tempo, murmurou palavras que não deveriam existir em sua cabeça. Eu estou grávida, mãe. As palavras flutuaram no ar, pesadas como chumbo. O impacto foi imediato. Luana hesitou, o rosto pálido, a expressão uma mistura de choque e confusão. A gravidez. Luana sussurrou, mal acreditando que aquelas palavras haviam escapado da boca da filha. Como assim, grávida? Mas vocês são tão novos. Eu sei. Nós sabemos. Isabela tentou se colocar no lugar da mãe, sentindo a pressão de uma vida inteira envolta naqueles instantes. Mas por isso mesmo precisamos de um lugar onde nossa família possa crescer sem medo, sem as cobranças que você e a cidade impõem sobre nós. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Luana, que não sabia se a dor vinha da revelação ou da ideia de que a filha estava prestes a seguir um caminho desconhecido e perigoso. E você acha que é fácil para mim ouvir isso? Grávida. Isabela, você tem apenas 20 anos. A vida não é só sobre amor, é sobre responsabilidade. A mãe estava à dívida. Parte dela queria berrar, gritar e proferir palavras de desapontamento. Mas havia outra parte que Megera debatia entre a proteção e o amor. Em nome desse amor, Luana sabia que teria de respeitar a escolha da filha, ao mesmo tempo que o desejo de evitar que ela cometesse um erro a mantinha em alerta. Mãe, eu preciso desse apoio. Eu preciso saber que posso contar com você ao nosso lado. Isabela encarou, buscando um vínculo, uma luz que a dissesse que, mesmo em meio à confusão, sua mãe ainda acreditava nela. Luana sentiu o coração se apertar. Como poderia ser forte o suficiente para isso? Como poderia apoiar uma jovem prometendo um futuro incerto? Ao olhar para Isabela, Luana viu a menina que havia criado, uma jovem cheia de esperanças e sonhos. Mãe. Isabela começou, mas Luana a interrompeu. Diga-me então, o que você quer de mim? Você está me pedindo para aceitar isso? Para apoiar essa ideia de que você e o Pedro podem simplesmente pegar suas coisas e ir embora enquanto eu fico aqui, no mesmo lugar, tentando entender? Isabela respirou fundo. Eu quero que você esteja conosco. Eu quero que você conheça o bebê. É uma parte de todos nós, mãe. Você não pode simplesmente rejeitar. As emoções colidiram, e a sala parecia tremer com a intensidade do momento, como se o próprio espaço quisesse gritar. E foi então que Luana tomou uma decisão.
Ela se levantou, afastando-se momentaneamente da mesa, como se precisasse escapar para conseguir colocar em ordem os pensamentos. No fundo, sabia que aquela decisão não dizia respeito apenas à filha, mas também a ela. O que seria da maternidade, do seu papel nesta transformação? Se é isso que você realmente quer, vamos conversar sobre isso. A voz de Luana estava entrecortada, mas havia um brilho de determinação, uma pequena faísca de esperança. Mas você precisa me prometer que não vai fugir. Precisamos conversar como família. O olhar de Isabela se iluminou, e, pela primeira vez, havia a sensação de que a conversa poderia levá-las a um novo começo, mesmo que a dor ainda estivesse presente. Mas a verdade é que ainda havia muitas respostas a serem dadas. A mente de Luana girava, e, ao olhar para a filha, a dúvida atingiu como um soco no estômago. E se você estiver fazendo isso por motivos que não compreendemos ainda? Assim, enquanto a tensão pairava no ar, algo dentro de Luana começou a se quebrar. O sentimento de que a verdade naquela sala ainda não havia sido completamente revelada assombrava. E o que mais estava escondido atrás daquela revelação? Isabela observou a mãe se afastar, o silêncio se transformando em um oceano interminável entre elas. O recinto estava imerso em uma atmosfera de tensão. Cada movimento de Luana parecia uma dança entre a dor e o amor. O relógio na parede continuava marcando segundos, como se provocasse ainda mais a ansiedade do momento. Mãe, espera. Isabela chamou, tentando alcançá-la, mas a expressão de Luana fez hesitar. As lágrimas ainda escorriam pelo rosto de Luana, e Isabela sentiu uma pontada de angústia. Está tudo bem. A gente pode resolver isso juntas. Luana parou e se virou lentamente, como se a firmeza das palavras da filha pudesse ter algum efeito. Ela sabia que precisava se acalmar, mas os sentimentos fervilhavam como um redemoinho dentro dela. A revelação da gravidez a desestabilizara completamente, e agora ela sentia que as certezas que tinha de sua própria vida estavam sendo desfiadas. Eu não sabia. Luana começou, sua voz falhando. Não sabia que você estava tão envolvida com isso. O que mais você não me contou, Isabela? As palavras cortaram Isabela como uma faca. Mãe, isso não era fácil de compartilhar. Eu só queria. Eu não queria te machucar. Havia uma fragilidade em sua voz, uma busca desesperada por compreensão. Machucar? Luana se aproximou, já sem lágrimas nos olhos, mas com a expressão séria. Minha filha, isso está além de machucar. Isso é um terremoto. O coração de Isabela pulsava como se quisesse sair do peito. Eu pensei que você pudesse aceitar. Que poderíamos conversar sobre isso e formar uma família, uma nova família. Nova família? Luana exclamou, seu tom elevando-se com a confusão e o medo. Isabela, você está fugindo da realidade. Você está prestes a viver como mãe, e não como uma adolescente que busca liberdade. Você vai ter que lidar com as consequências. É exatamente por isso que precisamos ir, mãe. A voz de Isabela se ergueu, repleta de emoção. Para longe das pressões. Eu quero um espaço onde eu possa aprender a ser mãe de verdade, onde o bebê possa crescer longe desse caos. Luana respirou fundo, seus próprios medos se entrelaçando na conversa. E o Pedro? Ele realmente sabe o que está fazendo? Você confia nele para construir isso ao seu lado? A pergunta feriu, mas Isabela se manteve firme. Ele tem sido um apoio. Ele me ama. Eu sei que ele quer ser parte disso tudo, que ele vai me ajudar. E se não for verdade? E se, ao contrário, você acabar se sentindo mais sozinha do que nunca? A preocupação da mãe ecoava na sala, permeando o ar pesado entre elas. Isabela sentiu o estômago se revirar. Acha que estou fazendo isso sem pensar? Que não sei o que estou pedindo? Mãe, não estou brincando com isso. A tensão aumentava, os sentimentos se acumulavam, e as maneiras de se comunicar já não eram apenas sobre a conversa referente ao bebê. Luana queria entender, mas o medo de perder a filha e qualquer esperança que ainda houvesse de um futuro seguro para ela paralisou. Então, o que você quer? Luana murmurou, sucumbindo a um tom de vulnerabilidade. O que eu posso fazer para te apoiar realmente neste caminho? Quero que você esteja presente. O olhar de Isabela estava cheio de sinceridade. Quero que conheça nosso filho, que possa cuidar e amar da mesma forma que eu vou cuidar. Não precisa ser longe de você. Precisamos fazer isso como um time. Luana hesitou, uma imagem em sua mente de seu marido, Alex, surgindo à tona. Pensou nas conversas que ela e Alex tiveram ao longo dos anos sobre filhos e responsabilidades.
Ele sempre quis uma família, mas a pressão e o estigma da vida da cidade tornavam tudo tão complicado. Será que poderia contar a verdade a Isabela? O pensamento quase a fez perder o equilíbrio. Achava que a situação não poderia ficar mais complicada, mas a realidade se impôs em sua mente. Antes que pudesse responder, um ruído na porta fez-se voltar. Era Alex, seu marido, com um semblante preocupado. Ele havia ouvido o tom elevado das vozes e agora estava paralisado na entrada da sala. Mãe, pai, precisamos conversar sobre tudo isso, o mais rápido possível. E, naquele momento, enquanto a culpa e o amor se entrelaçavam, Luana percebeu que a verdade não era algo que poderia ser mantido sob controle por mais tempo. Poderia Alex aceitar o que eles iriam discutir? E o que aconteceria se a história de Isabela não fosse a única que estava prestes a ser revelada? A tensão aumentava, trazendo consigo o peso de novas revelações que balançariam o chão sob seus pés. Luana sentiu seu coração disparar. Alex estava na porta e, com um olhar confuso e ansioso, esperava por uma resposta. O peso do que tinha a dizer parecia dar vida própria, pressionando-a como uma tempestade prestes a eclodir. Ela não sabia se deviam falar na frente de Isabela ou se deveria pedir para o marido se retirar. A sala, antes o porto seguro da família, agora se transformava em um campo de batalha. Precisamos contar a verdade, Luana, Alex insistiu, e a voz dele soou como um eco cortante no silêncio tenso. Sobretudo, Isabela se virou para o pai, buscando um apoio que parecia escapar por entre os dedos. O rosto de seu pai, que sempre foi um símbolo de força, agora estava pálido, e a expressão refletia a luta interna que ele enfrentava. Pai, o que você está escondendo? A indignação na voz de Isabela trouxe um novo fluxo de adrenalina à cena. Não se trata de esconder algo, filha, respondeu Alex, tentando parecer calmo. Mas sua respiração traía nervosismo. É importante que você e sua mãe entendam que essa situação vai muito além do que parece. Luana fechou os olhos por um instante, permitindo que a ficha caísse sobre ela. Alex, não é hora de complicar ainda mais as coisas, implorou, sua voz quase um sussurro. Mas dentro dela, uma chama se acendia, não havia mais como esconder. Mas precisamos ser transparentes, Luana, Alex insistiu, virando-se para a filha. Isabela, a sua gravidez, isso nos pegou de surpresa. E acredite, eu estou com você. No entanto, há algo que eu e sua mãe precisamos dizer. Os olhos de Isabela brilharam com a mistura de expectativa e desconfiança. O que você quer dizer com isso? Está me deixando preocupada. O que você não me contou? É sobre nossa família, Luana disse, engolindo em seco. A revelação balançaria as bases do que a filha conhecia. Alex e eu tivemos nossos próprios desafios e ainda lutamos com eles. Duas histórias, duas visões, em um só lugar. E a sua decisão de ser mãe faz parte dessa nova realidade que já está mudando o nosso futuro. Desafios? Isabela repetiu, o tom da sua voz se elevando. Vocês estão fazendo parecer que isso é apenas um problema a ser resolvido. Não é só sobre vocês. É sobre mim, sobre o meu filho. Eu sei. Eu sei. Alex interveio, a urgência na voz crescendo. Mas a verdade é que nós já enfrentamos dificuldades antes de você aparecer com essa notícia. E isso não é só uma questão de como você vai lidar com sua vida agora como mãe. Luana sabia que a conversa se tornava cada vez mais complexa, e a tensão parecia subir a cada troca de palavras. Isabela, eu e seu pai, nós não tínhamos planejado nosso futuro da forma que aconteceu. Às vezes, as coisas não saem como esperávamos. E agora precisamos nos adaptar. As lágrimas de Isabela escorriam livremente, uma expressão de frustração e confusão. Então, estamos todos perdidos? Isso é o que estão dizendo? Eu pensei que poderia contar com vocês, mas parece que vocês estão tão perdidos quanto eu. Não se trata de estarmos perdidos, mas de encontrarmos um novo caminho, Luana afirmou, determinada. Precisamos nos unir. E isso inclui aceitar o que está para acontecer na nossa família. Vamos enfrentar isso juntos. O silêncio preenchia a sala, pesado e gelado. Todos ali estavam pensando nas palavras que não tinham sido ditas, nas mágoas e nas inseguranças que agora se entrelaçavam. Alex, percebendo a fragilidade do momento, se adiantou. Isabela, sua mãe e eu queremos seu bem. Essa criança, nosso neto, é uma parte de nós. As decisões que tomarmos a partir de agora afetarão a todos nós. E precisamos construir essa base juntos.
Mas a revelação de Alex apenas aumentava a carga emocional que flutuava entre eles. Isabela, com o rosto tomado pela dor, tornou-se a imagem da incerteza. O que iriam fazer agora? E o que mais estava prestes a ser desvelado? O clima de urgência pressionava como um batuque de tambor, marcando o ritmo das revelações ainda por vir, a tensão em crescendo, prestes a explodir em uma nova direção. Eu só queria ter um lugar seguro, um hogar, Isabela murmurou. A fragilidade em suas palavras era quase palpável. Mãe e pai trocavam olhares, sem saber se podiam oferecer o abrigo que ela tanto desejava. O que mais olharam para seus rostos, em busca de respostas, mas encontraram apenas angústia. A verdade ainda pairava no ar, como um fantasma, pronta para ser liberada na próxima respiração, e não parecia que alguma delas estava realmente preparada para enfrentar as consequências. As lágrimas de Isabela continuavam a deslizar pelo seu rosto, cada uma simbolizando uma parte da dor que ela sentia. O silêncio se tornava opressor. Luana olhou para o marido, o coração apertado. Era como se os dois estivessem em um barco à deriva, sem saber para onde ir, sem alguém para guiá-los. Isabela começou Alex, mas as palavras se perderam na garganta. Ele queria confortá-la, mas não sabia como. A verdade era uma lâmina afiada, e o medo de cortá-la ainda mais o paralisava. Vocês acham que isso é fácil para mim? Isabela disse, a voz embargada. Eu não estou preparada para ser mãe, e agora também não consigo confiar em vocês. Como eu posso fazer isso? Você não está sozinha, filha, Luana disse finalmente, avançando em direção a ela. Estamos aqui, de verdade. Nós também temos medos. Vamos enfrentar isso juntos. O que mais vocês não estão me contando? A pressão nas palavras refletia a insegurança que dominava o ambiente. É que eu não quero ver vocês se separarem, Isabela declarou, a fragilidade na voz dela soando como um eco. Acha que eu posso suportar perder mais um pedaço da minha família? O coração de Luana se partiu. Era verdade, havia muitas questões não resolvidas na relação dela e de Alex, e agora a gravidez da filha se tornava um novo desafio. Você não vai perder sua família, Isabela. Pelo contrário, isso pode nos unir. Precisamos ser uma equipe. E se formos uma equipe e tudo der errado? Alex interveio, sua consciência pesada de que ele mesmo não tinha todas as respostas. Nós não estamos prontos para ser avós, e a verdade é que temos problemas muito reais que ainda estamos enfrentando. E quais problemas são esses? Isabela perguntou, desafiadora. Qual o segredo que vocês estão guardando? Eu tenho o direito de saber. Luana, sentindo a pressão aumentar, percebeu que era hora de revelar o que estava escondido. Nós temos lutado com nossa própria relação, Isabela. Coisas que você não conhece. Eu e seu pai estamos buscando ajuda. Tentando encontrar formas de nos reerguer. Isto afeta você, afeta todos nós. Um clima de incerteza preenchia a sala. As palavras de Luana provocaram um silêncio que parecia interminável. Isabela não sabia o que dizer. O que era verdade e o que não era. O casamento dos pais dela não estava perfeito, e agora ela sentia que era parte desse novo desgosto. Não precisa se preocupar com a nossa relação enquanto lida com o que vai acontecer com você, disse Alex, a voz carregada de sinceridade. Vamos cuidar de tudo isso, juntos. Ela olhou para eles, uma tempestade de emoções nos olhos. A sala estava mergulhada em uma confusão que podia ser cortada com a faca. A pressão e o peso das verdades não ditas quase sufocavam. E se tudo desmoronar? Isabela finalmente perguntou, quase um sussurro. E se essa criança não mudar nada para melhor? Luana respirou fundo, sabendo que essa era a pergunta que todos temiam. Nós não sabemos como tudo isso vai acabar. Mas eu asseguro que você nunca estará sozinha. Lute com a gente. Podemos superar isso juntos. Precisamos nos apegar a um ponto de esperança. Naquele momento, uma pontada de esperança nasceu em Isabela. Algo dentro dela se mexeu. Mas ainda assim, o receio se mantinha, o futuro era incerto, e a responsabilidade parecia enorme. Enquanto isso, um novo som carcomido ressoava na sala. O telefone tocou, quebrando a atmosfera tensa. Todos olharam para ele, o som parecia um chamado à ação. É sua avó, murmurou Luana, pegando o telefone. Ela não sabe de nada disso ainda, completou, deixando a frase no ar. O olhar de Isabela se intensificou. E o que você vai dizer a ela? A atmosfera carregada de expectativas fez com que todos se voltassem, sem saber se estavam prontos para mais uma revelação.
Haviam segredos à vista, e as respostas da avó prometiam mudar tudo mais uma vez. Luana respirou fundo, apoiando-se na mesa, o olhar fixo no telefone como se cada toque de campainha fosse um peso a mais em seus ombros. As palavras não vinham com facilidade, mas a culpa e a ansiedade estavam prestes a se manifestar. Naquele instante, cada sombra de insegurança dançava no rosto da filha. Vovó começou, a voz tremendo, eu preciso te contar. Ela hesitou, absorvendo a gravidade da situação. Ao fundo, Isabela observava, a expressão misturada entre temor e esperança. Os dois mundos colidiam, o da filha, que enfrentava uma nova realidade, e o da mãe, que carregava suas próprias batalhas. Luana? Que houve? A voz da avó soou ansiosa do outro lado. Era um chamado, uma âncora em meio ao mar revolto de emoções. Precisamos conversar sobre a Isabela, disse Luana, engolindo em seco. Alex, ao seu lado, segurava a mão da esposa, em um gesto silencioso de apoio. Sobre a Isabela? O que aconteceu? A preocupação na voz da avó era palpável. Alex olhou para Isabela, cujos olhos estavam agora mais brilhantes, como se absorvessem cada palavra. Ele sabia que a avó sempre fora uma figura protetora, alguém que trazia conforto em tempos difíceis. Mas naquele momento, as verdades ainda não ditas poderiam gerar mais dor. Ela está grávida, Luana finalmente revelou, a verdade explodindo no ar como um galho quebrado em meio a uma tempestade. Havia silêncio absoluto. O coração de Isabela lutava para entender a reação que estava por vir. Grávida. Mas e vocês? Estão bem? A avó questionou, exasperada e confusa, a surpresa ecoando na linha. O que você quer dizer com isso? Lu, isso é sério? Eu sei que é difícil de entender. As palavras de Luana se tornavam um fio frágil entre a dor e a compreensão. Estamos lidando com muitas coisas. Eu e Alex. E, nesse momento, as lágrimas escorriam pelo rosto de Luana. Era culpa, era medo. Ela respirou profundamente, tentando se manter firme. Nós estamos enfrentando problemas em nosso casamento. E agora, com a gravidez da Isabela, tudo está se tornando ainda mais complicado. Por que você não me contou antes? Eu poderia ter ajudado, a avó disse, a voz carregada de dor e preocupação. Era como se cada palavra sentida quebrasse mais um pedaço da confiança entre eles. Não quis te preocupar, mãe. Mas a verdade é que estamos todos perdidos. E essa criança eu não sei como será, se isso confirmará tudo. Luana tentava explicar, sentindo o peso das expectativas caindo, enquanto pela linha, o silêncio da avó se transformava em um sofrimento compartilhado. Isabela fechou os olhos, tentando processar a revelação e a discussão sem fim. O que ela mais temia agora poderia acontecer, o desmoronamento total da estrutura familiar que acreditava ter. Eu vou ajudar vocês a enfrentar isso. Mas prometam que serão sinceros uns com os outros, disse a avó, com um tom firme, mas suave. A verdade é o único caminho que pode unir a família. Não tenham medo de falhar, mas que essa criança seja um símbolo de amor, não de divisão. As palavras ressoaram na sala como um eco, e o olhar de Luana se iluminou um pouco pela esperança de que tudo aquilo poderia ser superado. Porém, no fundo, a interrogação ainda pairava. Será que essa nova jornada traria mais problemas do que soluções? Vou conversar com sua avó agora, Luana disse a Isabela, que, enquanto isso, lutava contra as emoções, sentindo que a sombra do medo ainda não havia se afastado. E se houver algo mais que ela não sabe? Algum segredo que vai mudar tudo? Isabela indagou com o rosto marcado de preocupação. Vamos descobrir isso juntos, Luana respondeu, envolta em um redemoinho de incertezas. No fundo de sua alma, sabia que já não havia como voltar atrás, mas ainda restava a pergunta: que segredos do passado poderiam emergir nas curvas do futuro? Luana desligou o telefone e sentiu como se o mundo tivesse congelado por um momento. A sala ao seu redor parecia cheia de sombras. O cheiro do café fresco já esfriara na caneca, mas ela mal percebeu. O coração de Isabela, por outro lado, pulsava acelerado. Uma mistura de alívio e medo a invadia, um turbilhão de sentimentos que se debatiam dentro dela. Precisamos nos preparar, sua avó vai nos ajudar, mas Luana começou, para quebrar o silêncio pesado que se estabeleceu entre elas. Precisamos ser transparentes, honestas. Isso é fundamental. Isabela observou, notando como os olhos da mãe estavam fundos, marcados por uma vulnerabilidade que nunca havia visto antes. Essa Luana, normalmente tão forte, agora parecendo à deriva. E se não soubermos como ser sinceras?
E se a verdade nos separar ainda mais? Questionou Isabela, a mente repleta de cenários catastróficos. Antes que Luana pudesse responder, Alex interrompeu. Desculpa, mas e se isso tudo não se resumir apenas a vocês duas? A situação é complexa e pode envolver mais do que imaginamos. Ao ver a tensão aumentar, ele se apressou. Estou aqui, e vou apoiar, mas também preciso entender o que aconteceu entre vocês para chegar a esse ponto. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Desculpe, Alex, eu só queria que tudo fosse diferente. Não quero ser a causa de problemas na família de vocês. A insegurança transparecia em sua voz. Isabela, você não é a culpada, Luana respondeu rapidamente, tomando a mão da filha. Essa gravidez é uma nova vida. Esperança. Mas também envolve desafios. Temos que lidar com tudo isso juntas. A determinação na voz de Luana começava a se firmar, enquanto a fissura entre mãe e filha parecia, ao menos por um instante, estar se curando. O olhar de Isabela procurava conforto nas palavras da mãe. Com um gesto hesitante, a jovem tocou a barriga que começava a se destacar, e em um impulso quase involuntário, disse, eu só quero fazer o que é certo para todos nós. Luana sentiu um aperto no coração. Você está fazendo o que pode, filha. A vida não é fácil, e essa fase pode ser muito intensa, mas não estamos sozinhas. E quanto ao que aconteceu entre Alex e eu, temos que encarar isso. Não podemos permitir que segredos nos destruam. A verdade sobre o relacionamento deles permaneceu voando no ar, inominável e pesada. Alex, percebendo o clima tenso, decidiu intervir. O que quer que tenha acontecido no passado, precisamos falar sobre isso também. É crucial para nós avançarmos. Não podemos atuar como se não existisse uma sombra pairando sobre nós. Isabela respirou fundo, agora um pouco mais encorajada. Talvez seja a hora de falarmos sobre o que cada um de nós precisa, isso inclui o que essa criança representa para nós. Um reconhecimento crescente da gravidade dos sentimentos pairavam entre eles. Olhos se encontraram e um novo entendimento começou a surgir. Cada um enfrentaria suas próprias incertezas, mas poderiam fazê-lo juntos. Era uma nova jornada sendo desenhada, marcada por fragilidade e esperança. Mas antes que pudessem aprofundar a conversa, o telefone tocou novamente. O barulho invasivo cortou o clima tenso, fazendo o coração de Luana disparar. Quem poderia ser? Ela perguntou, encarando o aparelho com um misto de receio e expectativa. Não sei, talvez a vovó queira mais alguma coisa? Isabela disse, ainda tensa. Mas Luana, instintivamente, soube que não seriam apenas as palavras da avó que mudariam tudo. A campainha parecia soar como um alerta, trazendo consigo a possibilidade de novos desafios. E novamente a pergunta ecoou. Que mensagem secreta estaria a caminho nesse momento tão crucial? A ansiedade no ar se intensificou. E ao pegar o telefone, Luana sentiu que, independentemente da voz do outro lado, nenhum deles estava preparado para o que viria a seguir. Luana respirou fundo, os batimentos do coração acelerando enquanto ela levantava o telefone. Com as mãos tremendo ligeiramente, os dedos dançavam pela tela. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Alô? A voz do outro lado soou quase distante. Oi, filha, sou eu, falou uma mulher com um tom familiar. Era Lúcia, sua irmã, que vivia em outra cidade. Luana sentiu um frio na barriga. Oi, Lúcia. Que surpresa! O que aconteceu? Eu não queria deixar para depois. Recebi uma notícia que precisa ser compartilhada com você, é sobre a nossa família. A preocupação na voz da irmã fez o coração de Luana apertar. O peso da conversa já prenunciava algo difícil. Sobre o que você fala? Luana questionou, olhando para os rostos de Alex e Isabela, que estavam agora totalmente atentos às palavras que ela poderia ouvir. É sobre sua mãe, e o que ela fez quando estava grávida de você. Tem algo que você não sabe. O mundo pareceu parar por um segundo. Luana trocou olhares com Isabela, uma mistura de dúvida e ansiedade. A atmosfera estava tensa, quase elétrica. Lúcia, o que você quer dizer? Ela perguntou, já sabendo que a resposta não seria fácil de ouvir. Ela teve que tomar uma decisão, uma que a marcou e a fez ter medo do seu próprio futuro. Luana sentiu um nó na garganta. E o que isso tem a ver comigo agora? E com a Isabela? O que mais você não sabe pode afetar não só você, mas a sua filha também. Precisamos enfrentar isso. Pode ser que a história da mamãe tenha se repetido. Os olhos de Luana se encheram de lágrimas. E agora?
Um eco do passado ameaçava vir à tona e abalar a própria fundação que ela tanto desejava proteger. Em um momento de clareza, Luana se deu conta de que precisava ser forte. Se sua mãe havia enfrentado desafios, por que ela não poderia fazer o mesmo agora? Vou contar para Isabela, Lúcia. É crucial que possamos resolver esse ciclo. A conversa seguiu. Lúcia revelou detalhes de como sua mãe lidara com expectativas em relação à sua própria gravidez. Uma história de amor, dor e arrependimento. Ela não achou que você pudesse ser amada da forma como merecia, e muitos daqueles sentimentos se estenderam a nós. Não reproduza isso com a Isabela. Luana, tomada pela emoção, olhou para a filha, que encarava os olhos da mãe com admiração e preocupação. Cada palavra se conectava a lampejos do que estava prestes a ser revelado à jovem mulher à sua frente. Então, isso significa que, se a Isabela continuar com os olhos fechados para o que precisa aprender, poderá repetir a nossa história e isso nunca foi o que quis. O que eu quero e sempre quis, Luana disse com firmeza, é que nós sejamos verdadeiramente uma família, que possamos superar essa situação e abençoar essa nova vida. Isabela, quero que você saiba que eu não terei medo de enfrentar isso. As lágrimas escorreram pelo rosto de Isabela. Ela não imaginava que o passado da mãe fosse tão doloroso. Eu só quero ser uma boa mãe. Por favor, me ajude. Luana se aproximou, sentindo a respiração pesada da filha. Nós vamos fazer isso juntas. Eu prometo que não importa o que aconteça, vamos unir forças. Precisamos quebrar essa corrente. Naquele momento, algo mudou. Havia uma força renovada na sala. Era como se uma corrente de amor estivesse sendo forjada ali mesmo, a cada palavra, a cada olhar. Alex, que testemunhava tamanha transformação, respirou fundo. Se vamos fazer isso juntos, precisamos estabelecer algumas regras. Da parte de todos nós. Precisamos de honestidade total, principalmente entre nós três. A conversa fluiu com mais clareza, revelando sentimentos de medo, insegurança e esperança de cada um. A vulnerabilidade que antes pairava fez espaço para algo mais forte, o desejo genuíno de criar um ambiente saudável para o crescimento de Isabela e do bebê. Isabela, sentindo mudança, virou-se para o pai, com uma voz mais firme, declarou, e vocês dois precisam se abrir um com o outro. O que quer que tenha acontecido, a verdade pode unir ainda mais. Luana olhou para Alex, e o entendimento foi quase instantâneo. Um aceno silencioso entre eles. Eles precisavam enfrentar os desafios como um casal, e não permitir que o passado separasse, mas sim que servisse para fortalecer a relação. Sim, vamos conversar sobre isso assim que tivermos a chance, Alex disse, sua voz carregada de firmeza. Então, Luana virou-se para o telefone. Desculpe, Lúcia. Precisamos desligar. Mas prometo que vamos fazer tudo o que for possível para resolver isso e trazer todos para a mesa. A conversa será dura, mas necessária. A ligação foi encerrada, e o peso da verdade agora pairava como uma sombra, mas havia algo mais a crescer no interior deles, a força de um novo começo. Isabela, Luana começou, e agora a determinação em sua voz era palpável. Você nunca estará sozinha. Nós enfrentaremos tudo isso como família. Estou aqui para você. Os olhos da filha brilham diante da promessa compartilhada. Obrigada, mãe. Eu não quero que a história se repita. Isso me assusta. Mas com vocês, sinto que posso fazer isso. E quando a pressão, a dor e as inseguranças se desvaneceram, foi o amor que prevaleceu. Um amor que se dispôs a reconstruir, a entender e abraçar cada passo do caminho. Num último olhar entre eles, surgiu a certeza de que o futuro, com todas as suas incertezas, agora poderia ser enfrentado com bravura e união. E saiba, se você gostou dessa história e deseja acompanhar mais finais emocionantes como esse, você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora e alimente o algoritmo para continuar recebendo conteúdos incríveis. Não se esqueça de comentar suas reações e teorias sobre esse desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão.